Quero chamar aqui o amigo, irmão, colega, pastor, apóstolo Celito Carlos Meira. O Celito é um amigo de longa jornada, vocês podem olhar para a gente e ver isso, né? A gente é amigo há mais de 2 décadas e nós nos conhecemos num ambiente do reino de Deus. E ele viu os filhos dele pequenos, ele viu os filhos deles pequenos, ele viu os meus filhos pequenos também, convivemos muito. E apesar do tempo, continuamos amigos, né? Eu tenho uma admiração, um carinho muito especial pelo Celito, mas reconheço que ele é um homem que serve o Senhor, e é um filho de Deus. Então não vou apresentar as qualificações dele como pastor, mas vou apresentar as qualificações dele como um filho do Altíssimo. E prestem muita atenção, anotem, é um homem idôneo, que tem uma vida de testemunho, e o que ele nos fala agora, eu tenho certeza que veio do céu. Tenho o privilégio de passar um tempo a mais com ele, né? Mas se alguém quiser passar um tempo a mais com ele, a gente negocia, umas horas de oração aí vão ser suficientes, né? Pai, continua ministrando através do teu filho. Talvez não precisasse nem orar, mas é protocolo. Existe uma autoridade espiritual na tua igreja, concedida para nós ministerialmente, e ela agora está à disposição do teu filho nesse lugar, porque ele tem liberdade, tem testemunho de vida para isso, e nós passamos com alegria, Pai, para que ele possa ministrar e ser mais uma vez instrumento teu, e ministra a casa dele, ministra tudo que diz respeito a ele, enquanto ele colabora aqui com o nosso crescimento, em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite, que a paz esteja reinante ao teu coração. Eu tenho que me conter aqui, por uma orientação que recebi de casa, para evitar fazer as piadas de tiozão, senão daí a coisa não anda. E nós temos que ter o espírito de responsabilidade para que aquilo que o Senhor tenha para comunicar assim, comunique. Amém? Não tem como não agradecer a vida do pastor Carlos. Vocês têm a vivência pela amizade, pelo companheirismo em termos de caminhar pastoral, tudo, mas a gente tem uma vivência um pouco diferente. E aquilo que ele já fez pela minha vida, Pedro, que a conhece mais tempo, sabe, né? Lá atrás o que Carlos fazia sobre a minha vida. Então assim, não tem como trazer uma atitude de gratidão, honra sobre a vida deles. E tanto é que a vida dele é uma vida ímpar, né, que vocês responderam ao chamado dele. Então assim, que o Senhor seja honrado, não somente pela vida do Carlos, pela vida dos seus filhos, a sua esposa também, né, que são abnegados no reino e na casa do Senhor. Bom, eu teria aqui um vasto conteúdo para passar a vocês aqui, mas eu estou com uma incumbência dos céus. Até poucos dias eu estava pelos céus impedido de estar no Brasil, e o Senhor me permitiu vir aqui com vocês para transmitir algo que Ele me tem dado de forma clara, e que tem a ver com questões de oferta, a questão das finanças no meio da igreja. Quando a gente busca essa questão assim, nós sabemos que se vamos falar de prosperidade, falar de dinheiro, falar de alguma coisa assim, em muitas pessoas a barreira cai, né? Aquele muro desce e elas fecham para qualquer coisa que possa vir. Por quê? Espera alguma coisa que será mexido no seu bolso, seja obedecendo a palavra, ou seja por uma atitude de indução, e as pessoas elas bloqueiam. Então, o Senhor começou a tratar a minha vida, e eu comecei a desenvolver essa questão das ofertas. E comecei com um título chamado Oferta de Ativação, onde o Senhor fez algumas coisas na minha vida. Depois foi para Oferta Tem Nome, e por último agora lançado nesse ano o DNA de Ofertas. Então ela tem uma particularidade, é trabalhar o sentido da igreja naquilo que deve ser feito de forma bíblica. E para muitos é uma novidade. Por quê? Porque nós estamos atrelados à questão de pregarmos, de vivermos o Novo Testamento. E as pessoas perguntam, tá, mas no Novo Testamento não se fala dessa questão de dízimo, não se fala destas ofertas, mas já estava registrado ali, final de Êxodo, né, Números e Levíticos, está recheado, vai falar de todas as ofertas. Mas como nós não lemos o Velho Testamento, nós não temos afinidade com elas.
E o Senhor está trazendo esse novo tempo para quê? Para que a igreja adentre o estilo bíblico de oferta. Isso é interessante. Como que é a nossa prática aqui? Nós chegamos, temos um envelope, as cadeiras, ou tem um QR Code, alguma coisa, e nós fazemos. O que você está entregando? Uma oferta alçada. Você está levando o dízimo, você está fazendo isso de uma forma rotineira. Até de repente você recebe uma bênção sobre isto, mas o entendimento em si não chega. Por quê? É como eu tenho falado, a igreja tem entendida na figura do pastor que dízimos e ofertas são, né, os tributos, aquilo que deve ser recolhido para quê? Como se fosse uma fonte de renda para suprir todas as necessidades. Mas ninguém trabalha o conteúdo do dízimo, ninguém trabalha o conteúdo das ofertas. E os membros da igreja, eles entendem que dízimos e ofertas são taxas e tributos. Assim como o governo cobra, então eu tenho que fazer. Mas não entende a condição do que isto representa nos céus. E aí nós temos que desenvolver esta questão. Quando nós falamos de DNA, é o ácido nucleico, que ele vai nos denunciar em nossa árvore genealógica, de forma ascendente, né? Se quiser fazer um teste de uma pessoa que seja de terceira ou quarta geração lá, para ver se tem um grau de parentesco comigo, pega algum, né, elemento meu, físico, faz o comparativo com aqueles restos mortais, e pode-se até dizer de que região nós somos originários, correto? E a oferta é a mesma coisa. A oferta, ela tem a forma de nos identificar diante dos céus. O nosso código genético é identificado pelas nossas ofertas diante dos céus. Então não é meramente chegar aqui e entregar, nós temos que nominar que oferta é, para que estas ofertas elas sejam escritas lá nos céus, na sala do tesouro, e apresentado ao ministro das finanças, para que quando eu for ao encontro desta necessidade, os céus possam derramar as bênçãos necessárias às nossas vidas, confirmando aquilo que é colocado. Amém? E então isto são atitudes daquilo que o Senhor tem colocado à minha vida, trabalhando estes sentidos. Por exemplo, vamos lá, tem pessoas aqui que são dizimistas desde que chegaram à igreja, independente de quanto tempo tem. Só que daí a palavra, Malaquias, 3, diz assim: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nesta casa, e fazei prova de mim, que derramarei as bênçãos abundantes sobre as nossas vidas. Mas essa questão de dízimo tem sido o reflexo mesmo daquilo que a Bíblia está prometendo? Eu tenho prosperado em relação a isso? E aí eu fui ter uma experiência ímpar com o Senhor. Nós entramos numa sala de oração para interceder por um casal, e neste momento, um dos profetas viu assim, na sala dos tesouros essa pessoa não tem crédito. Falei, opa, como assim? E ela tinha entregue um dízimo para mim alguns dias antes. Falei, se ela entregou o dízimo para mim, e agora o profeta está dizendo que na sala dos tesouros ela não tem o crédito, o que é que não está certo? O que é que não está batendo? Aí o Espírito Santo veio e ministrou a minha vida. Dízimo não é oferta. Dízimo não é oferta. Dízimo é uma restituição. Restituição por quê? Pertence ao Senhor. Então, se o dízimo é do Senhor, ele não nos pertence. Então, quando nós fazemos a restituição, podemos até receber aquilo que a palavra está dizendo, mas não que de forma obrigatoriamente deva produzir a prosperidade que nós esperamos. Por quê? Porque não entra no escopo de ofertas, é do Senhor. Então nós simplesmente estamos devolvendo para Ele aquilo que pertence. E para nós termos o reflexo da bênção e da prosperidade às nossas vidas, nós temos que ofertar. Aí na oferta é que nós receberemos aquilo que a palavra do Senhor está dizendo no termo de prosperidade. Mas como entender esses processos todos?
Aí nós temos ofertas que vão ser santificadas e ofertas que vão ser consagradas. Por exemplo, o dízimo, uma oferta de adoração, uma oferta de aproximação, nós vamos levar em holocausto. E se nós levamos em holocausto, ela é totalmente queimada. Se é queimada, nós não podemos esperar alguma coisa de retorno naquilo que nós estamos fazendo. Se eu fui e ofereci um sacrifício, uma oferta de aproximação, uma oferta de gratidão para ser queimada, então nós consagramos isso, e o que eu espero? Não espero nada de volta. Por quê? Porque a minha intenção é agradar, oferecer a isso ao meu Deus. E o que eu espero dele? Nada. Por quê? Porque é a minha atitude de aproximação para que a glória dele se manifeste. Então, financeiramente, não se espera resultado nenhum. Agora você está numa dificuldade, você vai fazer uma oferta de ativação, é claro que você espera o retorno. Senhor, estou colocando isso para que o Senhor abra as janelas dos céus e eu seja abençoado nisto que eu estou precisando. E então estas ofertas nós devemos santificar. Por quê? Porque nós queremos que algo trabalhe ao nosso favor. Então assim, quando nós colocamos ali no que está escrito, quando estas pessoas chegavam na presença do sacerdote, o sacerdote tinha direito de parte daquele sacrifício, a família tinha parte daquele sacrifício, e uma parte era oferecida ao Senhor. Então todos recebiam os benefícios, e aí são coisas que nós não entendemos nesses momentos em relação a isso. O que é que nós vamos fazer? Qual que é a oferta que nós vamos levar? E uma das coisas muito importantes, nós só podemos dar ao Senhor aquilo que nos pertence. Quando Davi chega ali na Ira de Araúna para comprar aquele lugar e fazer um sacrifício, Araúna, Ornã, ele falou assim, não, eu ofereço os bois, eu ofereço a lenha para que o rei sacrifique. E o rei falou assim, não, de forma alguma, eu não oferecerei nada ao Senhor de algo que não me custe nada. Então nós temos que entender esta relação. Aí, quando nós observamos a atitude das ofertas, nós vamos para os atos sacrificiais lá no passado. Arão é constituído o primeiro sacerdote e ele tinha a responsabilidade de fazer os sacrifícios. Independente da oferta que a pessoa fazia, era uma oferta de representação. Um novilho, ou um carneiro, um cabrito, uma cabra, a pessoa chegava, segurava na cabeça daquele animal, e aí o sacerdote imolava. E o sangue daquele animal representava a vida daquele pecador, independente do que ele estava fazendo. Então esta é uma oferta em que o sacrifício representava o ofertante para ser reconhecido diante do Senhor. Então, dentro da ação do DNA, nós temos 3 pontos importantes. Primeiro, a oferta te apresenta. Segundo, a oferta te representa. E terceiro, a oferta te denuncia. E eu acredito que o mais contundente é o terceiro, né? A oferta te denuncia. Mas como assim? Vamos lá. Saul, quando, se eu não me engano, é 1 Samuel 15 ou 16, eu acho que é isso, não está me fugindo agora a mente, tá? A palavra fala, o Senhor havia colocado através de Samuel para que Saul fosse e destruísse tudo aquilo que pertenceu aos amalequitas. Vocês, como estudiosos da Bíblia, já se situaram, né? Aí Saul vai, extermina com todas as coisas, segura o melhor dos bois e das ovelhas e poupa a vida do Amaleque, né, o amalequita. Samuel chega e assim, que mugido, que balido é esse que eu ouço? O que acontece? A ordem não foi específica, extermine tudo? Saul, para se justificar, diz, não, nós vamos fazer aquilo que o Senhor determinou, mas nós escolhemos isto para ofertar ao Senhor. E o desfecho todos vocês sabem, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar.
Mas naquele instante, a palavra fala que Saul foi cortado da promessa do Senhor. Disse: olha, se você tivesse obedecido da forma como havia sido determinado para você, você estaria confirmado com a sua casa e a sua descendência como rei de Israel, mas você foi cortado. Então aquela intenção de segurar o melhor para oferecer ao Senhor, veio como denúncia à sua vida, e ele foi cortado do reino. Então a oferta de denúncia, ela é muito contundente às nossas vidas. Vamos pegar um caso mais extremo. Barnabé, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo havia descido sobre todos ali. Barnabé vai e vende uma propriedade, chega e coloca aos pés dos apóstolos, e houve uma comoção. Ele foi ovacionado por aquela atitude, mas ele fez de coração íntegro, reto diante do Senhor. Ananias e Safira olharam: opa, se ele recebeu toda esta glória, vamos fazer o mesmo. E aí a palavra fala, vocês conhecem, que eles foram lá, venderam a sua propriedade, mas na hora que eles estavam recebendo, eles se arrependeram do ato, da promessa que eles haviam feito. Eu falo assim: então vamos fazer o seguinte, vamos chegar para os apóstolos e dizer que nós vendemos por tanto. Combinado? Sim. Chega Ananias e, antes de Ananias oferecer o objeto daquilo que era a oferta, Pedro fala para ele: foi por tanto que vocês venderam? Por que você está mentindo contra o Espírito Santo? E aí Ananias cai, fulminado naquele momento. Passado algum tempo, a mulher chega e Pedro fala assim: aquilo que é combinado é verdadeiro? Vocês venderam por tanto? Sim, vendemos por tanto. Aqui está os pés dos homens que levaram o corpo do teu marido, e você vai cair aqui também. Quer dizer, então, a ação diz que eles estavam pecando contra o Espírito de Deus, e aquilo serviu como denúncia diante do Senhor. Por isso, houve uma grande comoção naqueles dias, porque com as ofertas naquela época não se brincava, era coisa santa, reta e íntegra. E aí, aos dias de hoje, a ação de muitos que entregam com interesse escuso de prosperar, de fazer coisas que a palavra do Senhor não dá o respaldo para isso. Como por exemplo, não é o caso aqui, pela cidade ser pequena e todos se conhecerem e tal, mas tem cidades em que as mulheres que fazem programa, elas vão a determinadas igrejas e fazem as suas ofertas, com a intenção do quê? De prosperar, de que o trabalho tenha mais resultado. Mas para que o trabalho tenha mais resultado, o que ela tem que fazer? Praticar atos ilícitos. Então, esta oferta, ela será colocada como denúncia diante do Senhor. A outra situação é um agiota. A palavra do Senhor fala assim, que nós não devemos emprestar o nosso dinheiro com uma intenção da usura. Quer dizer, levar vantagem sobre o nosso irmão. E nós temos algumas pessoas que vão em determinadas igrejas, que o fruto dos seus dízimos é o resultado da agiotagem. Então, no Senhor, não chega, não vai lá. Por quê? Porque o Senhor não vai validar a condição do erro e do pecado. Estão entendendo, amados? É muito profunda estas questões todas. E aí o Senhor coloca algumas regras e a chave para a nossa prosperidade. Aí nós temos que entender o que é prosperidade. A primeira prosperidade é o acúmulo de riqueza, a satisfação do trabalho, do resultado que nós fazemos. Isto é bíblico, isto é plausível, isto pode chegar às nossas vidas. E aí nós temos a segunda, que é emocional. Na prosperidade emocional está envolto o quê? Eu, minha casa, minha família, os meus filhos, os resultados, de que os meus filhos foram bem educados, estão logrando êxito naquilo que eles fazem. A questão do convívio social, posso apresentar a vida do meu amigo que estava aqui, que o círculo de amizade aqui é algo estupendo. Então, assim, em termos de prosperidade emocional, ele é próspero, porque vocês responderam ao chamado dele, e vocês sabem como que é o comportamento dele. E aí o terceiro é a prosperidade espiritual.
aquilo que realmente eu faço diante do Senhor, no sentido das ofertas, abre todos os caminhos. Aquilo que me é impossível aos olhos naturais, o Senhor faz com que as janelas do céu sejam abertas e venham como cataratas, como correntes de água sobre as nossas vidas. Então nós temos esses 3 pontos para nós experimentarmos do Senhor: prosperidade financeira, emocional e a espiritual. E isto está tudo para nós. Mas há uma chave muito importante daquilo que o Senhor fez e fala. Quando observamos Malaquias 3, Malaquias está trazendo um ato corretivo, e geralmente, aquela palavra de impacto, de correção, de coação, que os líderes da igreja fazem, é apontar esta palavra dizendo: olha, irmãozinho, se você não trouxer o teu dízimo, a tua oferta aqui, você é passível de condenação. Mas o que Malaquias está fazendo é um corretivo para os sacerdotes daquela época. Englobava a vida de algumas pessoas, sim, mas as pessoas chegavam, entregavam seus dízimos e as suas ofertas, e os sacerdotes que deveriam conduzir aquelas ofertas para Jerusalém não faziam. Então Malaquias está corrigindo os sacerdotes de forma primeira, para depois corrigir toda a nação. E aí, nós pegamos isso e colocamos na igreja como é assim. Não, não é bem assim. E entra outros detalhes em relação a isso. A questão da autoridade, da legalidade para que eu possa abençoar a vida desses outros. E aí a legalidade está como patentes às nossas vidas para que a gente possa desenvolver. Então não é só o fato do ofertante chegar aqui, mas também aquilo que o sacerdote ou o pastor vai responder a esta questão. Observemos de novo no passado. O sacerdote, ele chegava, ele oferecia sacrifício por ele, pela sua casa, pelo príncipe, pela nação, para depois de tudo isso ele poder chegar no lugar santo dos santos. Se ele tivesse alguma coisa indevida neste caminho, ele era fulminado no lugar santo dos santos. Então assim, tem que ter autoridade para que, dentro desta ação, esta oferta chegue diante do Senhor. E em muitos casos o pastor chama alguém que não é dizimista, que não é ofertante no altar, para abençoar aqueles que são ofertantes e dizimistas. Esta oferta não vai subir, porque a pessoa que está fazendo esta apresentação, ela está ilegal diante do Senhor. Se ela está legal, não vai subir. Então tem que ter essa ação de consciência, de que aquilo que eu ofereço diante do Senhor, subirá pelos canais que serão apresentados diante do Senhor. Então, dentro daquilo que o Senhor coloca, as ofertas de denúncia é uma das coisas que mais se acomete dentro da igreja. Pô, se a palavra está trazendo esta condição de promessas às nossas vidas, por que não se manifesta isso às nossas vidas? Entra todos os pormenores, dizendo, sempre haverá o pobre na face da terra. Sim, mas e o rico? Também sempre haverá o rico. Agora, o rico, ele está sendo chamado para exercer misericórdia sobre o pobre. Aí o pobre vive, saindo do estágio de pobreza e entrando no estágio de miséria. Por quê? Porque o rico não exerce aquilo que a palavra do Senhor está determinando. Então são muitas coisas que nós temos que ter esse entendimento. E aí, quando nós vamos sim fazer as ofertas de comum acordo com a palavra, então ela vai pelos canais, e quando chega lá nos céus, e aí são muitos detalhes que para mim está sendo complicado posicionar para vocês, mas as ofertas, quando elas te apresentam, quando o inimigo chega e acusa algum de nós diante dos céus, a oferta, como um dos elementos, vai falar favoravelmente às nossas vidas. E vocês sabem que esta acusação, ela é permanente, Se temos culpa ou não temos culpa, sempre estamos sendo acusados diante do Senhor. Então esta oferta que nós fazemos, ela vai chegar diante do Senhor, nos apresentando. E isto é muito gostoso, quando a gente tem esses discernimentos todos em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá.
algo a mais, acrescentando. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre os sangues, né, os tipos de sangue. Lembram? Lembra? Sabe citar, pastor? Mais ou menos. Vamos lá. Ok? Nós temos o sangue vermelho, glóbulos vermelhos. Nós temos o sangue branco, fluidos corporais, saliva, lágrimas, né? Sêmen, suor, enfim. Tudo isto são considerados o sangue branco. O sangue verde, está fácil. Vegetais, natureza. E o sangue preto? Terra. Tudo aquilo que procede da terra. Quando nós vamos trazer uma oferta aqui no altar, nós trazemos um numerário, um valor, certo? Mas o Senhor lá nos céus não lê de forma como nós lemos. É claro que é anotado, o escriba vai chegar lá falando assim, ó, né? Celito deu R$100 aqui, aquele dia, tal, por esta indicação. Então, é registrado sim o numerário. Mas o que chega diante do Senhor é o teu código genético, que é conhecido e reconhecido nas cortes. Por quê? Seja pela sua capacidade cognitiva, pela sua habilidade de raciocínio. Você tem que estar na frente de um computador para trabalhar, ou de repente vendas, enfim, independente do que você faz, você precisa exercitar, você vai exercitar a tua mente. Se é um pedreiro, um carpinteiro, um mecânico, alguma coisa que precisa de um exercício físico, né? Você vai derramar o suor ali, às vezes até se machuca, tem um sangue e tal. Então, quando nós trazemos esta oferta para diante da casa do Senhor, o Senhor está identificando o nosso código genético diante a Ele. Então, a oferta não é uma simples colocação aqui de numerários. É algo que está nos identificando nas cortes, na presença do Senhor. Então, dentro, né, de todo esse escopo apresentado, nós temos que ter este entendimento para que tanto a condição daquele que apresente possa nominar esta oferta, assim como aquele que está entregando possa ter o reconhecimento lá nos céus e saber que realmente tem esta posição. Porque quando fizer uma oração, quando entrar numa dificuldade, quando entrar numa necessidade, o crédito está exposto lá e os céus liberam esta prosperidade para nós. Então, somos reconhecidos diante do Senhor pelas ofertas com o nosso código genético, da mesma forma como o DNA. Porque é simples, amados. A palavra do Senhor, Êxodo 20, versículo 4, fala que a maldição nos visita até a terceira e quarta geração, mas a misericórdia do Senhor nos alcança até 1000 gerações. Ora, se a maldição, ela tem esse poder, né, tem esta permissão de visitar as nossas gerações, por que a bênção e a prosperidade decorrente das ofertas não pode vir sobre as nossas vidas? E o que mais tem pego a todos nós é que nós estamos pagando pelos erros de nossos pais e de nossos avós. Você de repente não teve um avô, um bisavô fazendeiro? E por que você não tem a fazenda dele? O avô não era fazendeiro, o pai não era fazendeiro, por que hoje você não tem aquela fazenda que era dele? Por causa de todos os erros, os pecados que fez simplesmente que a prosperidade, né, minasse e não se manifestasse na sua vida. Então são coisas muito interessantes, muito fortes, e que nós temos que mudar este estado de coisas em nome de Jesus. Agora, como eu disse aqui, existe uma chave para mudar todas estas circunstâncias. Qual é? Primícias. As primícias mudam tudo isto. Vocês já ouviram falar de primícias? Já ofertaram primícias? O que você oferta de primícias? Alguns, né, isso eu tenho como conhecimento. Algumas igrejas dizem, não, as primícias é que num determinado dia, possivelmente no dia da Santa Ceia, se coloca um monte de frutas para as pessoas e as pessoas vão desfrutar daquilo ali. Não, isso não é primícia bíblica.
A outra situação, não, é um primeiro fruto ou um dinheiro que eu entrego, aquilo que eu recebi primeiro eu entrego. Tá, mas existem regras. E aí, como que nós vamos identificar isso? Biblicamente, está colocado assim, quando o Senhor determina que o povo saia do Egito. Nesta oportunidade, se dizia que deveria os homens pegar um carneiro, levar para dentro da casa no 10º dia do primeiro mês, guardasse essa ovelha durante os 4 dias e no 4º dia sacrificasse. Uma família ou 2 famílias se alimentavam daquele animal e o que sobrasse no dia posterior era para ser queimado por inteiro. Depois desse 14º dia, começava a se observar os ázimos, 7 dias aonde se extinguia de dentro da sua casa ou da sua redondeza qualquer coisa que fosse fermentado. No dia subsequente ao primeiro dia depois do ázimos, então deveria ser levado a primícia para ser consagrada. Se puder me ajudar, Levíticos 23, 9 a 14. Levíticos 23, de 9 a 14. Aí vocês já vão ter uma ideia daquilo que eu vou falar. O que pega em relação a isso? Então, nós temos a Pêssar, que é diferente da Páscoa, ok? Páscoa é a linguagem que nós temos na cultura, né, romana, em que se guarda depois de um período quaresmal enfim, tudo aquilo que está colocado pela igreja romana. Mas, biblicamente, Pêssar é diferente de Páscoa. Por quê? Porque Pêssar ela é oficializada, ela é comemorada, ela é relembrada no 14º dia do primeiro mês. Quando passa os 7 dias de ázimos e o sábado no primeiro dia subsequente, era dito que a pessoa passava pela plantação de sua cevada, pegava um molho desta cevada, ou aquilo que o braço podia alcançar, e levava diante do sacerdote para ser consagrada. E nesta consagração a ordem era, nós vamos ver no texto, se puder abrir todo o texto para eles lerem, essa situação era que a pessoa que fosse consagrar a oferta, ela deveria estar em jejum. E em jejum ela entregava o molho, o sacerdote movia em todas as direções aquele molho de cevada, e aí pegava alguns elementos, um carneiro de 1 ano, ofertas de manjares e ofertas de libação, e apresentava isso. Isto era a consagração da oferta de primícias, a consagração das primícias. Feito esta consagração, aí nós vamos para a contagem do Homer, né, os 49 dias, para chegarmos em Pentecostes. Pentecostes marca a lei que Moisés recebeu e marca o estabelecimento da igreja no dia que desceu o Espírito Santo, depois da ascensão de Jesus Cristo. Amém? E em Pentecostes, ali se oferecia uma outra primícia, que era a primícia da entrega da colheita do trigo. Então nós temos Pêssar, consagração, temos Pentecostes, onde se entrega as primícias do trigo, e nós vamos daí para Tabernáculos, que agora na primeira semana de outubro, em que se marca que ali se deveria levar a ação de todos os produtos da colheita, como de todos os frutos das árvores e o resultado de todos os animais, aonde se fazia a consagração, né, o resgate dos primogênitos e a entrega de todo o resultado. Então nós temos Pêssar, Pentecostes e Tabernáculos, que marca a condição das primícias, como sendo colocado algo que o Senhor diz. Em Romanos diz que
a oferta, né, a primícia da massa, ela simplesmente consagra, ela santifica todo o resultado, toda a totalidade. Qual era esta intenção de nós observarmos o que o Senhor está trazendo como ensinamento através das primícias? Eles não haviam colhido, eles não tinham o resultado dos frutos, mas por fé, aquilo que eles estavam, né, no primeiro instante, que era a cevada, eles pegavam isso e levavam diante do Senhor, trazendo, caracterizando a confiança de que tudo aquilo que eles jogassem na terra, produziria o esperado em forma abundante. Então, quando eles iam para entregar nas festas solenes, havia um júbilo, havia uma alegria, porque o Senhor dos altos céus havia respondido com a prosperidade em todos os sentidos. Então, quando nós fazemos isso e nós consagramos as primícias diante do Senhor e continuamos entregando as primícias, todo o resultado, as minhas ofertas, os meus dízimos serão santificados diante do Senhor. Nós criamos uma legalidade e os céus trabalham de forma legal. Se eu estou fazendo aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, a resposta ela será certa em totalidade. A dificuldade é que nós não sabemos lidar com isso. Por quê? Porque Mamon bloqueia, e Mamon é que determina muito de nossas condições financeiras. Mamon foi o único que que Jesus Cristo mandou tomar cuidado. Ele não mandou tomar o cuidado devido com Jezabel, com os outros demônios que ali estavam colocados, mas com Mamon ele diz, olha, tome cuidado, porque há uma dualidade em termos de servir a Deus e servir a Mamon. O objeto de oferenda é o mesmo. Então, quando eu vou para o Senhor e levo aquilo que é fruto do meu trabalho, estou adorando a Deus. Mas quando eu tenho um pensamento, uma atitude que é escusa ao meu coração, e eu estou ali por ganância, por avareza, por cobiça, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a Mamon. E em muitos casos, Mamon determina o que nós vestimos, o que nós comemos, o que nós bebemos, onde nós moramos, que meio nós transportamos, e achamos que estamos lá. E que é pior ainda, ele determina até o valor de oferta que você pode dar dentro da igreja. Ah, como assim? É o que a Bíblia está dizendo, porque qual que é a intenção? E aí, na forma mais contundente não, você não der nada. Essa história de dízimo, ela é do passado. A oferta, para que eu vou responder isso daí? E aí ele simplesmente bloqueia. E o interessante que em alguns casos a pessoa não é dizimista, não é ofertante, não anda no padrão da Bíblia, mas tem uma prosperidade aparente. Por quê? Porque quem está dominando ela é Mamon, e se Mamon está com ela, por que ela vai querer fazer alguma coisa com ele? Agora, quando nós buscamos a fidelidade diante do Senhor, cumprir com os rudimentos, daí nós sofremos alguns ataques e algumas dificuldades, e que somente o Senhor pode trazer esta ação de liberação. Amém? Puderam ler aquilo que foi mostrado ali? Então existe um processo, e dentro desse processo, então nós vamos nos ater àquilo que o Senhor coloca em entendimento para esta condição. Tá bom, espero não ter sido prolixo, que haja entendimento à sua vida, mas nós precisamos avançar. Para quem nós entregamos as primícias? Para o sacerdote? Quem mais arrisca alguma coisa? Só para o sacerdote? Concordo com o pastor Carlos? Então vamos lá, vamos trabalhar essa ideia. No passado, a palavra fala que o sacerdote e os levitas tinham o direito de se alimentar daquilo que o povo levasse para eles. Tanto é que os levitas eram um povo escolhido, em que eles só viveriam das ofertas e dos dízimos. Concordam? Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, contextualizando, certo? Lá era fácil, era específico, por quê?
Chegou no dia da consagração da primícia, levava um molho de cevada, levava o carneiro, levava os manjares e levava o vinho, né, oferta de libação. Fácil, somente os elementos. Mas daí nós estamos vivendo num tempo, numa era totalmente diferente do que era naquele momento que estava sendo observado. Então, como que nós vamos entender este processo? Provérbios 3:9 tem algo que nos chama a atenção. Se não errei o versículo, vamos ver. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua. Então, quer dizer que primícia é uma oferta de... Vamos ler lá, ó. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. As primícias é uma oferta de honra. Amém? Então, honrarmos o Senhor com tudo aquilo que é nosso é um mandamento para conosco. Mas daí nós temos um outro versículo que também fala sobre condição de honra. E diz assim: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Então, Provérbios está dizendo, honra o Senhor com as suas primícias. Fala, honra teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Então, aí encontramos o primeiro momento e a quem nós podemos ofertar. Se nós estamos honrando o Senhor com as nossas primícias, nós também podemos honrar os nossos pais. Então, se o meu pai, se a minha mãe é servo do Senhor, conhece Jesus Cristo, anda no caminho do Senhor, e está aqui, e tem autoridade para me abençoar como autoridade sobre a minha cabeça, então eu posso entregar as primícias ao meu pai e à minha mãe. Uma segunda categoria, os nossos pastores. Por quê? Porque a palavra fala que eles velam pelas nossas, amém? Hebreus 13:17. Hebreus 13:17. Abriu? Sim. Ok? Obedeça aos seus líderes, né? Entenda-se como pastor, porque eles é que estão olhando para com as nossas vidas, né? Amém? Está certo o texto? 13:17, ok? Então, o segundo grupo que tem direito de receber as primícias é o nosso pastor, porque eles velam pelas nossas vidas. E o terceiro? No passado, nós tínhamos os sacerdotes e os levitas, quer dizer, aqueles que eram responsáveis pela condição religiosa ou condução religiosa do povo e interceder pelo povo. No Novo Testamento, quem são? Efésios 4:11 e 12. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, se eu desenvolvo uma obra, e eu tenho um título, e eu sou reconhecido, e dou testemunho deste trabalho, deste título que eu carrego, a Bíblia fala que eu tenho o direito de receber também as primícias. Então, o primeiro grupo é em honra, pais e mães. Segundo grupo, os pastores que velam sobre nós. E o terceiro grupo, todos os 5 ministérios, porque em cada momento nós temos um benefício, somos ensinados, somos colocados para viver naquilo que o Senhor coloca. Amém? Agora, aqui eu estou com vocês de que forma? O que vocês identificam em mim? Apóstolo? Mestre. Mas o meu título é apóstolo. Então, dentro dessa condição, e a palavra fala que se nós transmitimos conhecimento, transmitimos o ensino, é de bom tamanho, é de bom alvitre, que também possa participar daquilo que as pessoas estão recebendo. Não é bíblico isso? Então, eu sou merecedor, e ainda diz a palavra, de dupla honra, quando eu estou me dedicando e fazendo aquilo que é a verdade do Senhor. Primeiro grupo, pais e mães. Segundo grupo,
pastor da igreja. Terceiro grupo, alguém que é investido de uma carreira ministerial, que está como autoridade sobre a sua vida. Se você está debaixo de uma autoridade de um apóstolo, ele pode receber essas primícias de você. Se você está debaixo de um profeta que vela e cuida da sua vida e tudo, você pode ofertar para ele. A mesma coisa, evangelista, o pastor e o mestre. E aí o pastor entra uma vez mais numa segunda categoria com o mesmo direito. E seguindo esta linha de pensamento, nós vamos para onde? Na condição da palavra no passado, vocês conhecem muito bem que quando as pessoas faziam a colheita, era proibido eles voltarem para rebuscar todo o produto que ficava para trás, né? Para assistir os órfãos e as viúvas, os estrangeiros, aqueles que eram necessitados. Era uma regra bíblica. Então, para assistir, como que nós vamos representar este grupo para nós entregarmos as nossas primícias? Todos aqueles que estão investidos de um trabalho, seja missionário, transcultural, uma instituição, uma ONG que trabalha diretamente com essas condições todas aí, em nome de Jesus, amém? Representando o estrangeiro, né? Um missionário, uma empresa de evangelismo ou um serviço de apoio, né? Algo que possa representar o órfão, a viúva e o estrangeiro. E nós estamos recheados com essas condições aqui, né? Então, se, por exemplo, você tem um estrangeiro dentro da sua igreja, ele é temente ao Senhor, e você vê nele um andar, né, de retidão diante do Senhor, ele também pode entrar nesta categoria para receber as primícias. O que nós temos que entender que estas são as categorias que há uma permissão para que a gente possa ofertar. Mas eu vou buscar sempre na carga hierárquica aquele que denota o peso de maior honra. Por quê? Porque a oferta é a oferta de honra ao Senhor. Amém? Vamos avançar. Ok, então eu posso ofertar para esses grupos, mas e agora? Lá no passado, para eu consagrar a oferta, eu tinha que levar um carneiro, 4 litros de farinha e 1 litro de vinho, né, de suco de uva, para apresentar isso. Então são os 3 elementos claros, né? Primeiro o molho, né, daí entra o quarto, né, primeiro o molho da cevada, o segundo o carneiro, a oferta de manjares e a oferta de libação. Como que nós vamos fazer agora para contextualizar isso? Simples. Você vai orar diante do Senhor. Quanto que sai um carneiro aqui na região, Cafelândia? Quanto que custa? R$600. Aqui ficou fácil, hein? Então um carneiro custa R$600. 4 quilos de farinha vai custar quanto? Quem? As mulheres que compram farinha aqui? R$15. Mais ou menos isso? E 1 litro de vinho? Quanto que vai custar? Ou um suco? Solange, você que comprou o suco, quanto que posso comprar? R$15 ou 20. Então nós chegamos aí próximo de R$650, correto? Então para nós aqui em Cafelândia, fica fácil nós entendermos qual é o valor de nossas primícias. Amém? Porque somamos o carneiro, a farinha e o vinho. Então ficou fácil. Só que nós temos um Brasil de dimensão continental. Você vai encontrar um carneiro de 400 ou um carneiro de 4.000. Certo? Então, se tem este leque, esta flexibilidade, nós temos que consultar ao Senhor. Porque quando nós consultamos, o Senhor vai colocar um valor que represente a questão da honra. Então esse valor pode até ser 300, esse valor pode até ser 1.000, esse valor pode até ser 2.000, ou um valor totalmente diferente sobre as nossas vidas. Mas o importante, a chave da prosperidade bíblica para nós
é a consagração das primícias. Amém? Estamos debaixo do regime de CLT, certo? Então você trabalha 30 dias e recebe um salário. Qual que é a sua primícia? 1 dia de trabalho. Se nós dividirmos isso, vai dar 3,3% do teu salário. Então, pegou lá um valor fechado, multiplica 3,3, ou, alguns só fazem de 3%, você já sabe qual que é a tua primícia. Então, você faz uma vez no teu período fiscal, a consagração das primícias. Biblicamente aqui, era depois dos ázimos. Nós temos o período fiscal. Quando que termina o período fiscal aqui? Dezembro, 31 de dezembro. Dia 1º começa um novo ano e um novo período fiscal. Então, um dia propício para você fazer a consagração das tuas primícias é no dia 1º. Pode fazer em qualquer data, mas sempre quando vai fazer um primeiro trabalho, o seu primeiro fruto, tudo aquilo que represente o primeiro, é vendedor, a sua primeira venda é uma primícia. Amém? Sempre o primeiro. 30 dias de trabalho, 1 dia. Uma venda, a primeira venda. Enfim, tem várias formas de nós chegarmos, mas o interessante é que quando você chegar, a oferta ela seja reconhecida e apresentada diante do Senhor desta forma: estou consagrando as minhas primícias. O pastor vai levantar esta oferta dizendo: Senhor, eu movo em todas as direções e apresento a vida do irmão aqui, que ele seja reconhecido nas regiões celestes, e aqui está a primícia dele, em nome de Jesus. Vai entregar aqui os dízimos, ou as primícias, a vida do pastor, o pastor vai levantar os dízimos para a casa do Senhor e as primícias para ele. Viram como que é interessante? Em grande parte, sempre as pessoas estão buscando algo em benefício próprio, E aqui eu apresentei família, apresentei o pastor, apresentei os 5 ministérios e apresentei instituições. Estou fora do rumo dos outros, Porque não estou trazendo isto para mim. Tenho várias pessoas que ofertam para mim? Sim, tenho. Por quê? Porque assimilaram o meu ensinamento e assim eu consigo abençoar. E aí vocês perguntam: você é primiciante? Sim, eu sou primiciante. E esta legalidade e esta autoridade chegou quando eu li, entendi e fiz a consagração das primícias. A partir disso, por quê? Porque eu só tenho legalidade se eu faço. Então, a oferta tem nome, tem 33 tipos de oferta. A minha casa fez todos esses tipos de oferta. Apresentamos uma por uma em diversos tempos. E aí colocamos diante do Senhor. Amém? Agora eu quero chamar mais um pouco a atenção de vocês. Você acha que a igreja brasileira, ela é pobre ou ela é rica? Como que você qualificaria? De bate pronto, o que você acha? Ela é rica ou ela é pobre? Pobre. Por quê? Havia uma situação que, como apresentamos aqui, a oferta de primícias se consagrava por um carneiro. E o irmão disse que o carneiro aqui em Cafelândia custa R$600. Nas igrejas periféricas, quantos irmãos a gente pode encontrar que faz uma oferta mensal ou uma oferta anual de R$600 na presença do Senhor? E aí a gente pode até contar nos dedos, Poderia ser mais ousado, Pedir para levantar a mão aqui quem faz uma oferta rotineira de R$600 ou mais. Vamos avançar, vamos complicar um pouquinho mais. Quanto que custa um novilho aqui de 3 ou 4 anos? Irmão entendido? 5, 6 mil reais. Aí a palavra fala que pela ignorância do sacerdote ou do príncipe, tinha que chegar na presença do sacerdote levando um novilho, ou uma cabra, um carneiro, um cabrito,
junto com aquilo, por quê? Porque a oferta do novilho era pela ignorância, e a oferta do animal pequeno era pelo pecado gerado por essa ignorância. Então, somado aí R$6.000 do novilho que ele quantificou aqui, mais um carneiro 600, então R$6.600. Quantas vezes nós ofertamos por ano, ou uma oferta equivalente, ou um pouco mais? Quem de nossos irmãos, daqueles que convivem conosco, que faz isso? Aí nós podemos contar nos dedos, né? Talvez aquele empresário, aquele mais abastado, mas em grande parte, as pessoas nem sequer ganham este valor. Se não ganham esse valor, como que vão ofertar? Se um salário mínimo está em R$1.500, e uma oferta de novilho são 4 vezes mais, então assim, torna-se difícil. Só que a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos chegar neste nível, que estas ofertas se tornem normais para com as nossas vidas, e quando isto se tornar normal, nós estamos recebendo a prosperidade bíblica em totalidade sobre as nossas vidas e o nosso coração. Então você não precisa fazer esforço nenhum, observe o que eu ensino, e procure fazer aquilo que o Senhor está te chamando para fazer, em atitude de obediência. Por quê? Quando nós observamos o passado, nós temos as mitzvot, os mandamentos de direitos e obrigações, que são 613. Conseguimos citar os 10 mandamentos ali, de Êxodo 20? Com muito esforço ali, de repente a gente consegue, mas tem que fazer o esforço, e aí vamos esquecer de alguma coisa. Então a igreja brasileira não consegue observar os 10 primeiros mandamentos, que dirá os 613, que são de direitos e obrigações. Mas quando nós observamos e entendemos e fazemos isto por fé, o Senhor nos responde com toda a sorte de bênção. Ok, apóstolo, então assim, não consigo dar uma oferta de novilho, não consigo dar uma oferta de carneiro, mas a Bíblia não nos excetua de ofertar. Por quê? Porque entra a oferta do pobre, e a oferta do pobre é o quê? 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Vamos lá para o entendido, quanto custaria isso? É o preço da arapuca? Quanto que gastaria na arapuca? R$50. Opa! Então quer dizer que a oferta do pobre, nós temos muito na igreja que estão conseguindo entregar. Viram? Viram como é? A oferta do pobre, que nos nivela por baixo, conseguimos fazer. Mas a oferta do carneiro, ou a oferta do novilho, que nos nivela por cima, nós não conseguimos. Então aquilo que o Senhor tem colocado é para que nós venhamos mudar o status de todas essas condições que estão sobre as nossas vidas e o nosso coração. Amém? Então poderia ficar falando aqui um bom tempo, mas temos 3 livros ali: oferta de ativação, oferta tem nome, e o DNA de oferta, que vocês vão pegar a minha vivência, a minha história, e as condições daquilo que eu vivo hoje. E tem aqui que está ao meu lado aqui, que testemunha algumas coisas que aconteceram na minha vida. Então estou falando daquilo que eu estou vivendo, daquilo que o Senhor tem trazido como uma instrução. Para quê? Para que a igreja do Senhor saia deste estado e vá para o estado de pobreza. Porque nós podemos mudar o status. Então, se a minha oferta é a oferta de pobre, e a palavra em Deuteronômio 16 diz que eu não posso chegar na presença do Senhor de mãos vazias, então eu posso fazer a oferta do pobre, chegar com os 50 que o irmão aqui quantificou? Amém. Mas eu quero mudar esse status. Então eu vou fazer um esforço e vou fazer esta oferta de ativação do Senhor. Quanto será? 2 ofertas de pobre? 4 vezes esta oferta de pobre? Se for 6 vezes, você já chegou no carneiro. Amém? Então assim, é a ação, aquilo que o Senhor quer fazer. Como que está a sua vida hoje?
Como que estão as suas finanças? Como que está o imbróglio na sua vida nestas condições? O Senhor está trazendo uma revelação, o Senhor está trabalhando na sua vida para que você mude esta condição. Tem um discurso aqui que todos vocês conhecem. Alguém está construindo uma igreja aqui. E ele disse, não vou construir a igreja fazendo dívida. Mas como que chegarão os recursos? Quando vocês forem abençoados, no reflexo da sua bênção, vocês ofertarão e trarão o resultado para que isto dê continuidade ao trabalho. Falou alguma asneira? Somente a verdade. E para que isso se concretize, o teu status tem que mudar. Vai ser mudado à força? Vamos fazer aqui vem aqui, irmão, vamos trazer aqui, um 500, 1 milhão, 2 mil, 10 mil, não, porque Deus vai te abençoar. Não, nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos induzindo você a fazer absolutamente nada. Eu estou entregando uma mensagem. Eu estou entregando um estudo para vocês. Estou entregando aquilo que o Senhor me trouxe como revelação para ajuste da prosperidade na casa do Senhor. E quando você ver todo esse ensinamento, vocês vão ver que não tem nada, absolutamente nada da teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade até leva as pessoas a receberem alguns benefícios. Mas muitos desses nem sequer têm o nome deles escrito no livro da vida. Por quê? Porque eles só estão interessados daquilo que pode ser produzido aqui na terra. E eles falam e testemunham daquilo que eles têm recebido. Mas e o nome e a certeza da salvação está escrito no livro da vida? Então nós temos que andar pelo caminho reto, pelo caminho direto, na ação de entendermos e prosperarmos dentro da bênção do Senhor. Porque se nós prosperarmos dentro da bênção do Senhor, nosso caráter, a nossa vida será tratada. Então, se eu sou fiel no pouco, eu vou chegar no muito, em fidelidade, e o meu caráter não será mudado. Não tem um adágio popular dizendo assim, dê poder ou dinheiro para o homem para que se conheça ele? Não é conhecido isso daí? Mais ou menos isso? A mesma coisa acontece na igreja. Dê dinheiro para ele. Dê autoridade para ele, para ver se ele não se revela. Agora, quando nós somos nivelados por baixo, e somos tratados em nossa personalidade, nosso caráter, nós vamos prosperando, vamos crescendo, e em nada se muda, de tal forma que ontem nós éramos humildes, e aqueles que nos conheceram ontem, nos conhecem, vão nos ver hoje, e vão dizer, ele não mudou nada, porque ele continua sendo humilde, muda no aspecto físico, mas em seu caráter, no seu comportamento, ele continua o mesmo, e esta é a promessa e o propósito bíblico, ter o conhecimento em totalidade daquilo que o Senhor trata as nossas vidas no sentido da oferta, para nos alavancar, para nos levar naquele caminho que é interessante diante do Senhor, amém? Conhecendo o projeto aqui da igreja, não querem trabalhar com ensino e filantropia? Se não tem dinheiro, já estão fazendo? Imagine se chegar o dinheiro. Então, o que impede de chegar o dinheiro? A falta do nosso conhecimento, a falta de nossa aplicação. Voltando na máxima, nós só podemos dar aquilo que nos pertence. Amém? Amém, amados? Espero em nome de Jesus que eu tenha conseguido trazer um pouco de discernimento à sua vida sobre essas condições, tá? Porque é um recado, é um mandamento do Senhor à minha vida, ajustar a igreja a saber ofertar, para que essas ofertas sejam reconhecidas lá nos céus, e a igreja possa prosperar naquilo que o Senhor tem como bênção às nossas vidas, porque o Senhor disse que dias difíceis virão, e aí isto trará segurança, isto trará o cuidado, porque as pessoas correrão atrás do pão, mas aquilo que vocês colocaram no altar, esse pão será multiplicado dentro da sua casa. As pessoas correrão atrás de água de forma sedenta, mas a fonte dos mananciais celestes estarão dentro da sua casa. Então é um compêndio, um apanhado de muitas coisas.
E isto só será possível através do conhecimento, daquilo que o Senhor traz como instrução às nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Então eu mudei alguns paradigmas aí, né? E que isto seja realmente para transformar a sua vida e o seu coração. Amém? Esperava que eu viesse fazer um apelo aqui de oferta? Eu vim trazer o ensino de oferta. Esperasse que eu fosse fazer qualquer firula aí para te comover e venha para frente e traga aquilo que é necessário. Não, amados, é instrução para você. E nessa instrução, se você for tocado, aí sim Deus vai fazer prosperar. E eu tenho certeza absoluta que já tocou no teu coração. E você quer fazer uma oferta de ativação. E se essa oferta for de ativação, pode ter certeza que o processo mudará em sua vida. Uma oferta de ativação que eu fiz, eu recebi 100 vezes mais. Uma segunda oferta de ativação que eu fiz, 100 vezes mais. Então não é uma e nem duas vezes. Mas o que? Tinha uma dificuldade, tinha algo que eu precisava de uma solução. E aí o Senhor disse, faça isso. E na obediência eu fiz. E aí o resultado veio. Então quando nós fazemos na obediência do Senhor, as coisas mudarão em o nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.